Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Sabem que um dos desafios que tinham os primeiros cristãos era saber qual a relação que eles tinham que ter com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento pode ser resumido com o nome que é a Lei de Moisés, ou os Mandamentos. Mas abandonemos esse nosso preconceito que nós temos com a palavra mandamentos. Para muitos de nós cristãos ainda, pessoas do mundo de hoje, essa palavra produz um certo mal-estar, porque é alguém que está nos mandando. Mas se nós pensarmos que essa pessoa que está mandando não é outro, senão alguém que nos ama tanto, que só pode mandar aquilo que nos faz bem, então nós começamos a ouvir de um modo diferente essa expressão mandamentos. Mas não somente, é que na tradição bíblica, sobretudo, se fala das 10 palavras. Então, mais que 10 mandamentos são as 10 palavras. Mas também é chamado de lei, a lei que não são outros códigos que temos, mas quando se fala na Bíblia, a lei é a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus. Que o Antigo Testamento vai dizer assim que fez do povo de Israel o mais sábio entre os povos, mas também do orante, de quem obedece a esses mandamentos, a pessoa mais sábia. Então, Jesus, no Evangelho, muitas vezes vai falar que ele veio anunciar a plenitude da lei. E os cristãos, os primeiros cristãos, justamente faziam a pergunta: se Jesus anuncia, vive a plenitude da lei, aonde no centro não está o sábado, não está a lei, mas está o ser humano, qual o sentido que tem para nós cristãos obedecermos, escutarmos o Antigo Testamento, escutarmos a lei de Moisés? Então, o Evangelho de Mateus ele é escrito para uma comunidade que conhece muito bem o Antigo Testamento, a comunidade cristã da nossa Igreja Mãe de Jerusalém. Já perceberam que eu gosto de chamar assim, né? Cada vez que eu ia na Terra Santa, eu tive o privilégio de todo ano ir ali, no tempo que eu estava na Itália, em peregrinação na Terra Santa, eu gostava de tocar naquela terra e de pensar assim: esta terra me deu o Salvador, me deu a sua mãe. Tantos dos primeiros cristãos, os apóstolos, aquelas pessoas que acreditaram, que ouviram Jesus, essa é terra santa, terra de santidade, esta é a igreja mãe que gerou todas as outras igrejas. Então eu gosto de chamá-la assim, a igreja mãe de Jerusalém. Então, para esta igreja, Mateus escreve o seu evangelho e tinha uma questão importante para responder. Afinal, qual a relação que nós devemos ter com o Antigo Testamento? Jesus começa hoje a terceira parte do Sermão da Montanha dizendo assim: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei e os profetas, mas levá-la à plenitude. Qual a plenitude? Nós já imaginamos nesse tempo um conceito que é fundamental, aquele de que Deus se revela, mas nós precisamos de tempo, porque a capacidade nossa humana não é brilhante como aquela de Deus, então nós precisamos de tempo para acolher a revelação. Então, em Jesus, a lei de Moisés é plenamente acolhida e interpretada. E o que Jesus faz? Os preceitos que colocavam o ser humano em segundo lugar, Jesus coloca o ser humano no centro. Então, é essa a questão fundamental. Para aqueles que perseguiam Jesus, os fariseus, os doutores da lei, no centro estava o sábado, por exemplo.
Jesus, em dia de sábado, cura porque no centro está o ser humano. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, Jesus leva à plenitude a interpretação da lei. E Jesus continua, e que essa introdução é determinante porque agora termina o período de preparação do sermão para depois começar a comentar propriamente os mandamentos. E Jesus vai dizer assim: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. E é em quem que tudo se cumpre? A lei de Moisés se cumpre totalmente na pessoa de Jesus. Então Jesus não é um opositor da lei de Moisés, mas é justamente a pessoa em quem a lei de Moisés se vive totalmente na sua integridade, na sua plenitude. Mas o nosso perigo, quando nós temos qualquer forma religiosa, qualquer lei, é de pensar assim, que eu cumpro a lei e com isso já estou justificado. Então estou com a consciência tranquila. Mas o que Jesus vai dizer é que não é a lei pela lei, mas que essa lei deve ter um coração, deve ser vivida na sua grandeza. A lei deve ter espírito. E é esse espírito da lei que nós encontramos anunciado por Jesus. Não é justamente por esse motivo, caríssimos, que nós celebramos há pouco tempo a solenidade de Pentecostes? O que é Pentecostes do Antigo Testamento? É a celebração do dom da lei. O que é Pentecostes no Novo Testamento? É a celebração do Espírito da lei. Aquele Espírito que deu a lei de Moisés, mas que sem ele nós não podemos viver esta lei. Então o Espírito Santo, dom de Deus, faz isso na nossa vida. É o Espírito de Jesus que nos dá a possibilidade de viver a lei, não somente pela lei, mas de viver os mandamentos a partir do grande mandamento do amor, que é aquele que dá sentido, é aquele que dá sabor a toda a lei de Moisés. Jesus vai dizer assim, que quem é grande no reino dos céus? É aquele que vive em plenitude esta lei. Mas e quem é pequeno? É pequeno no reino dos céus aquele que não vive a lei, que não vive os mandamentos. Então, isso muda totalmente a nossa perspectiva. Se nós, já desde o início desse sermão de Jesus, entendemos que, olha, esta lei que foi dada não é lei de Moisés, mas é dada a Moisés. E é obra do Espírito Santo que age e que confia a Moisés esta lei, que é uma expressão de aliança, de amor entre Deus e o seu povo. Então, essa lei não pode ser tratada por nós, os mandamentos, como se não valesse nada porque é do Antigo Testamento, mas Jesus vai dizer, não, ela tem que ser levada à plenitude, porque o reino de Deus vai ser realizado quando essa lei for cumprida em cada palavra, sem esquecer nenhuma vírgula. Mas neste caso, aquele que cumpre esses mandamentos da lei de Deus, ele se torna grande no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que cumpre os mandamentos. Então, é essa introdução fundamental que o Senhor nos faz para que agora nós possamos continuar a escutar o sermão da montanha e ouvir do Senhor Jesus uma grande interpretação sobre os pontos chaves da lei de Moisés. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.